Olá, sexta-feira, 27 de março de 2020, fim de tarde, eu venho lhes dizer que estou aqui há 15 dias de quarentena por ordem do meu empregador, o Jornal Estado de São Paulo, onde trabalho há 32 anos, sou jornalista há 52 anos, não tenho vergonha disso, pode escrever isso aí. Tá? Bom, o jornal me mandou para casa, eu também estou em casa fazendo comentários para a TV Gazeta e para a Rádio Eldorado e este canal, como eu sempre fui aqui em casa, né? E aqui estou pronto para ficar. Muita gente perguntando por que mudei e eu não mudei nada, absolutamente nada. Eu quero lembrar aos que ficam aclamando o Jair Bolsonaro como mito que o dicionário do Aurélio e o dicionário do Weiss não consagram essa palavra como alguma coisa, como algo do tipo assim, uma pessoa infalível, né? Não. O mito vem do grego, palavra grega mitos, que quer dizer fábula, narrativa dos tempos fabulosos ou heróicos, lenda, mentira. Mitomania é a tendência mórbida para a mentira. Bom, e eu nunca tive essa tendência mórbida, ao contrário, eu sempre quis a verdade. Então, vamos à verdade. Eu disse aqui na eleição que o Bolsonaro foi eleito meio pelo antipetismo e meio pelo medo de se perder ou de se reduzir o combate à corrupção. Bom, na posse de Bolsonaro, devo ter sido um dos, no máximo, 10 jornalistas que elogiaram o discurso dele. O discurso da posse do Paulo Guedes eu usei como inspiração durante muito tempo. Metade do ministério do Bolsonaro nunca teve um igualmente bom na história da República. Sérgio Moro, Tereza Cristina, Tarcísio de Freitas e agora, como está sendo provado, Luiz Henrique Mandetta. A outra metade também nunca houve nada anterior igualmente ruim. Eu elogiei Vélez Sarsfield, pelo que eu conhecia dos artigos dele no jornal, foi um desastre na educação, mas o Bolsonaro achou um pior, Abraham Weintraub, e não o tenho perdoado. Além disso, tem o Ernesto Araújo, o Onyx Lorenzoni, que eu nunca perdoei aqui, esse erro eu não dei. E tem o André Mendonça, na Advocacia Geral da União, que é a prova de que o Bolsonaro não respeitou os eleitores que queriam um antipetismo no poder. O André Mendonça é um petista juramentado, foi colocado na Advocacia Geral da União por Dias Toffoli, e quando o Lula ganhou a primeira eleição, escreveu um artigo na Folha de Londrina, onde ele trabalhava, que é simplesmente de enjoar, de tanta babação. Bom, além dele, tem outros petistas lá. Dos que eu denunciei aqui, Augusto Aras, comensal de petistas e inspirador, como André Mendonça, das piores decisões do Bolsonaro a respeito de direito, de coisas jurídicas, né? O Fernando Bezerra Coelho, vexame que sofreu na revista, no seu gabinete, em sua casa, da Operação Lava Jato. Dá para achar que esse cara combate a corrupção? Bom, o Bolsonaro não moveu uma palha contra a prisão em segunda instância, nova jurisprudência do Supremo, contra o juiz de instrução, traindo o combate à corrupção para proteger o primogênito Flávio Bananinha, suspeito de más práticas financeiras na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E agora faz parte do grande pandemônio nacional no caso da pandemia. De cada R$100 anunciados pelo governo para o enfrentamento de evitar o problema econômico com a pandemia, somente R$64 foram ou não foram encaminhadas ao Congresso, o Congresso não aprovou, o certo é que elas não tiveram nenhuma prática e não saíram do papel. No pacote de hoje, anunciado pelo próprio Bolsonaro e depois deixado por conta de Roberto Campos Neto, Pedro Guimarães e Gustavo Montezano, eu quero lhe dizer que o governo anunciou um investimento de uma porção ínfima, 2, não sei quanto por cento do PIB, ao contrário dos países que já se pronunciaram a respeito e que têm o triplo, 5 vezes, 10 vezes essa proporção do PIB.
né, a si mesmo são medidas para daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias estaremos no pico desse problema todo. E quem disse que daqui a 15 dias essas medidas estarão? Quem pode jurar? Quem confirma que essas medidas não passarão como as outras de saliva, em salivação? Pois bem, eu estava assistindo agora há pouco uma entrevista brilhante que o Felipe Moura Brasil fez com o psiquiatra Jorge Alberto Costa e Silva, que foi diretor da Organização Mundial da Saúde durante muitos anos em Genebra para cuidar de epidemias. E ele fez um retrato brilhante, inclusive alguém que esteja interessado pode ver isso aí facilmente. Pois bem, nessa entrevista ele disse que a hora de combater a velocidade do contágio é agora. Não tem que esperar 15 dias, é agora. Né? Bom, além do mais, ele disse o seguinte: ninguém conhece o vírus, não há remédio, não há vacina. É muito diferente de todos os outros que foram inclusive descobertos e identificados, inclusive com vacinas, durante os surtos. Ele falou até uma coisa que eu não sabia: o atual coronavírus é o 6º e já está pintando aí um 7º, ou seja, uma mutação do atual. O doutor Costa e Silva, brilhante especialista, disse que basta ver o exemplo da Índia. 1 bilhão e 300 milhões de indianos em isolamento social para evitar a Índia estar completamente fechada. E ele lembrou o seguinte: político que tenta misturar campanha eleitoral com vírus pode terminar sem disputar a eleição, porque já estará no cemitério há 1 ou 2 anos. Veja bem, o Wanderson de Oliveira e o João Gobardo, secretários do Ministério da Saúde, anunciaram que a tempestade perfeita está para vir ao Brasil com a mistura de influenza, a gripe comum, né, dengue e Covid-19. E aí o Bolsonaro aparece para dizer que, numa grande manifestação de infectologista amador, que o brasileiro não pega nada, mergulha em esgoto e não pega nada. O brasileiro não pega nada, não pega AIDS, por exemplo. Né? Não tem nenhum brasileiro que pegou AIDS. Né? A última grande pandemia foi a gripe espanhola, dela morreu um antecessor do Bolsonaro, Rodrigues Alves, que já tinha sido presidente, foi reeleito, era para tomar posse em 18 e em 19 morreu da gripe espanhola. Mas ele, como todo bom brasileiro, ninguém duvida que o Rodrigues Alves era brasileiro, era inclusive paulista, não pega nada, nem resfriado, não pega nada. Pois bem, a epidemia da meningite nos anos 70, que eu assisti aqui em São Paulo e que a ditadura censurou nos jornais, nos meios de comunicação, a população não ficou informada, a ditadura que tanto o Bolsonaro elogia. Também não houve, criança brasileira não pega meningite meningocócica, segundo o grande infectologista Jair Bolsonaro. Ela foi vetada, a informação, mas não saiu da história, não foi apagada da história. Chikungunya. Muitas crianças com microcefalia lá no Nordeste, que as mães pegaram chikungunya, estão aí confirmando que brasileiro não pega chikungunya, não pega dengue, não pega tuberculose, porque brasileiro não pega nada. Os bajuladores do Bolsonaro, na política, no Congresso, na imprensa, nas emissoras de rádio e televisão, vivem recorrendo aos números de acidentes de automóveis, tuberculose e gripe. Não tem nada a ver, mas são exemplos do que o Bolsonaro despreza. Brasileiro não pega vírus. Brasileiro não pega bactéria, brasileiro é infenso por graça de Deus e dos pastores que o Bolsonaro segue e mandou abrir as suas igrejas. Pois bem, essa história que eu contei aqui do prefeito de Milão, ela mostra que, ao contrário do que o Bolsonaro diz, a Itália parece muito com o Brasil por um motivo muito simples. O primeiro caso detectado de coronavírus no Brasil foi importado de Milão, não foi da China, não. Então ele vai contar aquela história maravilhosa do general Fernando Azevedo e Silva indo buscar os brasileiros em Wuhan e esquece disso. Esqueceu que não veio da China o primeiro caso de coronavírus, veio da Itália. E sabe por quê?
porque, não é certo, grandes ídolos dele, os comunistas, Giuseppe Sala, o senhor Dario Nardella, prefeito de Florença, e o senhor Nicola Zingaretti, governador do Lácio, fizeram uma campanha, não aquela só do Milão não para, fizeram uma campanha dizendo assim, abrace um chinês. O resultado é o seguinte, por que é que o senhor Sala foi à televisão para dizer que pode ter errado? Porque a Itália hoje tem mais infectados e mais mortos do que a China. Porque os Estados Unidos agora são o epicentro da pandemia, porque o senhor Donald Trump disse que era uma gripezinha, como também o Bolsonaro o seguiu, traduzindo para o português, graças ao inglês do seu filho Eduardo Bananinha. Agora o recordista são os Estados Unidos, com 82 mil infectados. A Espanha tem 3.400 mortes. A Angela Merkel foi vacinada por um médico infectado e aí testou negativo. Entrou em quarentena e a Alemanha está sendo um exemplo. Só que a Alemanha tem um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo. Essa campanha do governo do isolamento vertical e a adesão do Mandetta à teoria esdrúxula são dois absurdos. Vai para casa, Mandetta, e se esconde lá. O seu caso não vai ser de quarentena, não. É esconderijo. Pô, era o seguinte, isso é tão simples, não precisa ser nenhum gênio. Aliás, o Mandetta não é infectologista, ele é ortopedista, como o Ronaldo Caiado, lá de Goiás, né? Também é ortopedista. E o Ronaldo Caiado aparece como grande líder político disso tudo, exatamente porque prestou atenção naquilo que o doutor Jorge Alberto Costa e Silva disse. Pois bem, os jovens vão à rua e voltam para casa e transmitem ao velhinho que morre. É a melhor forma que o mundo já conheceu desde a Alemanha nazista para praticar aquilo que o Hitler promoveu, que era o projeto de eliminar na sociedade qualquer tipo de pessoa que representasse alguma deficiência mental ou física, bem como aperfeiçoar geneticamente uma geração perfeita de homens e mulheres adequados à raça ariana. É o chamado eugenismo. Mas não podemos nem citar Hitler, porque o nazismo é de esquerda, né? Segundo o horoscopista e a família Bananinha. Né? Pois bem, e agora para completar, está todo mundo comemorando que saíram 4 pacientes que estiveram perto da morte depois do tratamento com dioxicloroquina, um remédio contra malária, lúpus, etc., e que foi testado pelo diretor de um hospital em Marsella chamado Didier Raoult e conhecido como Doutor Maluco. Ele disse que testou em 30 pacientes, todos curados, nenhum morto. Na verdade, 1 tinha morrido e 3 tiveram seus casos agravados, mas ele não citou. Graças ao Le Monde, que descobriu a história, mostrou a farsa. E é de farsa em farsa que vivemos. Temos que lamentar muito que o presidente da República esteja completamente equivocado. Espero que eu esteja equivocado, que não haja nada. Gostaria que fosse assim, mas, infelizmente, nem sempre os meus desejos são atendidos por Deus. De qualquer maneira, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.